Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 20 de janeiro. Nós estamos com o Alimento Diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 4, a perseverança da esperança. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 11, o labor de amor, parte 1. Ó Senhor Jesus, o Senhor ele espera que cada um de nós busque diante dele o verdadeiro significado de amar. Ó Senhor Jesus, ele tem dado para nós o tripé da vida da igreja, que é a obra de fé, o labor de amor e a perseverança da esperança. A gente precisa estar firmado nesses três conceitos, entendendo muito bem o que Deus quer dizer com cada um deles. Ó Senhor Jesus, essa semana está falando sobre labor de amor. Senhor Jesus, não é amor humano, não é de qualquer jeito, mas é realmente fazer com que Deus aumente o nosso nível de amor, para a gente realmente amar a obra do Senhor, amar o Evangelho do Senhor e amar as pessoas, para a gente não desistir quando se levantarem dificuldades, mas que cada um de nós possa se tornar modelo, cada um de nós possa se tornar referência, ó Senhor Jesus, para aquilo que Deus deseja fazer. É assim que Ele vai conseguir que cada irmão seja impactado pela palavra, quando a gente consegue viver essa realidade que Deus preparou. Ó Senhor Jesus, que o Senhor ele nos conceda um espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que Ele nos dê um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. João capítulo 3, versículo 6. Ó Senhor Jesus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ó Senhor Jesus. Atos capítulo 16, do versículo 11 ao 15 e do 22 ao 24. Ó Senhor Jesus. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhes abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgares que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Ó Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 3 e 4. Ó Senhor Jesus. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Ó Senhor Jesus. Capítulo 2, do versículo 1 ao 8. Ó Senhor Jesus. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus, disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama, que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida,
Por isso que vos tornastes muito amados de nós, ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10. Ó Senhor Jesus, vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. O labor de amor. Ó Senhor Jesus. A obra de fé é o primeiro passo de nossa caminhada cristã. Ao crer em Jesus, pela fé, passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Nesse sentido, a fé é como a raiz de uma planta ou a base de um edifício. É necessário haver esse fundamento para que uma planta cresça e um edifício seja construído. Foi exatamente o que aconteceu com os cristãos de Tessalônica e o que acontece conosco. Pela fé, tanto eles como nós fomos conectados com Deus e assim nos tornamos parte da igreja, o corpo de Cristo aqui na terra. Tendo isso ocorrido, agora devemos buscar o segundo estágio de nossa experiência cristã, o labor de amor. Lemos: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra abnegação, do grego kopos, pode ser traduzida para labor, um intenso trabalho unido a aborrecimento e fadiga. Ó Senhor Jesus. Isso quer dizer que depois da maravilhosa experiência que tivemos ao nos conectar com Deus por meio da fé, temos um longo caminho pela frente que vai requerer de cada um de nós muito labor de amor. Isso acontece porque, apesar de nosso espírito ter sido regenerado, nossa alma ainda permanece sob a influência do velho homem e precisa ser transformada. Em nossos relacionamentos diários e também com os irmãos da igreja, será que ainda vemos em nós sinais de uma mente com pensamentos vãos e impuros, ou vontades individualistas e emoções que nos impelem a amar mais a nós mesmos e nos importar menos com o próximo? Precisaremos de muito labor de amor para realizar o longo trabalho que temos pela frente. Um trabalho intenso que trará, em alguns momentos, aborrecimento e fadiga. Você está disposto a andar nesse caminho? Espero que a resposta seja afirmativa, pois teremos uma grande recompensa pela frente. Ó Senhor Jesus. Para que a igreja, que é o organismo vivo do Senhor na terra, seja edificada, é necessário que haja modelos, exemplos para os demais membros do corpo. A experiência dos cristãos em Tessalônica foi forte e vitoriosa, porque eles tiveram bons modelos que serviram de referência para eles. Vejo exemplos assim também entre os líderes que servem a nosso lado na obra do Senhor. Sou testemunha de como o Ezra se esmera em estudar e transmitir com muita clareza e didática os princípios de escatologia, estudos sobre o final dos tempos, que estão registrados nas Escrituras. Em alguns momentos, percebo que ele chega a ficar sem fôlego em suas mensagens diante de tanto esforço na transmissão do conteúdo. Olho para ele e me pergunto: quantas pessoas sabem do labor de amor desse irmão? Ele não recebe nenhum dinheiro pelas mensagens que são dadas em conferências. Os apóstolos que servem ao meu lado fazem isso por amor ao Senhor e às igrejas. Ó Senhor Jesus. O mesmo princípio foi seguido por Paulo, Silas e Timóteo, quando estiveram em Tessalônica. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Quando os apóstolos entraram naquela cidade para pregar o evangelho, eles enfrentaram perseguição dos judeus e incredulidade dos gregos, sem nada ganhar em troca por todo aquele labor. Foi verdadeiramente um labor de amor. Nós, igualmente, não estamos aqui por nenhum benefício, salário, honorários ou um rico cachê. Não. No passado, conheci um grupo muito rico em Portugal. Quando perguntaram ao líder do grupo: por que você tem tantos jatinhos? Ele respondeu: meu pai é rico e eu tenho de usufruir o que ele tem.
Nós não somos assim. Preferimos trabalhar com fadigas e aborrecimentos para gerar o que realmente importa para Deus, que é a edificação da igreja, a ter um viver refém das riquezas da terra. Esse é o nosso encargo. Ó Senhor Jesus. Lemos: mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Naquela cidade, os apóstolos foram maltratados e ultrajados enquanto pregavam o Evangelho e levavam salvação para as pessoas. Eles também foram encarcerados, açoitados e tiveram os pés presos num tronco. Vejam que situação. E o que eles ganharam com isso? Ganharam milhões de dólares? Não. Fizeram tudo isso por amor ao Evangelho e à obra do Senhor. Isso é o labor de amor. Mesmo diante de tudo isso em Filipos, não desistiram, mas foram adiante. Entraram em Tessalônica dispostos a enfrentar tudo de novo. Como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Esse é o modelo que a igreja em Tessalônica teve e o modelo que esperamos encontrar em todas as igrejas. Essa é a disposição que cada pai e mãe deve ter em sua casa para que toda a família seja salva. Não esperemos reconhecimento ou algo em troca. Vamos doar-nos intensamente e nos afadigar para pregar o Evangelho com labor de amor. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Como você pode servir na igreja com labor de amor? Ó Senhor Jesus! É o princípio que os irmãos têm tentado passar para nós, né? Que é um amor doação, o amor sacrifício. Né? Cada um de nós se doando por amor ao Senhor, por amor aos irmãos, por amor ao Evangelho, sem esperar nada em troca. Ó Senhor Jesus, a gente precisa realmente ter essa clareza de que a gente precisa em tudo ser aprovado pelo Senhor. É isso que vai nos levar a ter um viver digno de Deus e um viver que gera referência, um viver que leva realmente as pessoas a tocar no Senhor. Não estamos aqui para gerar discípulos de homens, mas para levar as pessoas na presença de Cristo, gerar discípulos do Senhor. Graças ao Senhor por esse encargo, por essa visão. Ó Senhor Jesus. O meu ponto-chave de hoje é fazer de tudo por amor ao Evangelho e à obra do Senhor. Ó Senhor Jesus. A gente precisa amar aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus dispensou para cada um de nós. Se não houver clareza, a gente pode ser enganado pelo inimigo. Senhor Jesus, e cair, né, numa condição terrível, né? Ó Senhor Jesus, que o Senhor realmente nos ajude, né, a viver diante dele de maneira a ser aprovados. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Hoje é muito fácil a gente ver, né, nas mídias sociais, aí, principalmente no YouTube, né, muita crítica, né, Senhor Jesus, muitos escândalos, né, mas a gente vai ver poucos que realmente estão dispostos a pagar o preço. Senhor Jesus, a gente viu aqui, né, poxa, enfrentaram tanta luta, foram açoitados, presos. Senhor Jesus, depois levanta e começa tudo de novo. Ó Senhor Jesus, isso é ter clareza a respeito do Senhor, ter clareza que o inimigo está furioso, por isso a gente não pode dar bobeira, né? Senhor Jesus, eu lembro que um tempo atrás eu vi um vídeo, né, de uma pessoa assim fazendo homenagem às mães, né? Então ele pegou assim, né, como se estivesse fazendo uma entrevista de emprego, e pegou assim pessoas, né, que têm filhos, né? Ó Senhor Jesus, começou a mostrar para ele, olha, eu tenho um emprego aqui, esse emprego é muito bom, mas exige muita dedicação, quero saber se você está disposto. Aí perguntando para as pessoas, né? Aí falava, olha, você tem que estar disposto 24 horas por dia, 7 dias na semana. Aí falou assim, mas qual é o encargo, né? Qual o horário que vai ser trabalhado? Ela falou, não tem horário, não tem horário para entrar nem para sair. Você vai ter que trabalhar o tempo todo, sempre que você for exigido, você vai ter que estar lá, vai ter que ter disposição para viajar. Você tem disposição de largar tudo e ir? Aí a pessoa começou já a pesar, olha, você tem que ir, tem que estar disposto a realizar o trabalho, de dia, de manhã, de madrugada, qualquer horário. A pessoa já começou a se espantar, aí chegou e falou, aí, né, depois de ver todas essas atribuições, a pessoa pensou, poxa, então o salário deve ser maravilhoso. Aí perguntou, e aí quanto que é o salário? Eu falei assim, não, você vai trabalhar de graça, você não vai ganhar nada. A pessoa, que isso, é um absurdo. Aí ele falou assim, mas tem pessoas que fazem isso,
Aí a pessoa falou, sério? Tem gente que se dispôs a esse trabalho? Tem. Aí falou assim, sabe qual é o nome desse cargo aqui, desse trabalho que eu estou oferecendo? Mãe. Ó Senhor, aí a pessoa começou a rir, entendeu, né, que era uma brincadeira, né, para mostrar que pai e mãe, né, são aqueles que, principalmente a mãe, né, ó Senhor, Jesus trabalha o tempo todo, 24 horas por dia, não tem tempo ruim, toda hora, ó Senhor, Jesus, onde o filho precisa estar ali e não ganha absolutamente nada por isso. Por isso está mostrando para nós, durante a semana a gente vai ver mais, né, a gente precisa ter um coração de pai e mãe, Senhor Jesus. Pai e mãe não estão ali para receber dos filhos, eles estão para dar. Ó Senhor Jesus, estão ali cuidando, né? O tempo todo, pensando, perdendo noite de sono. Senhor Jesus, o tempo todo. Às vezes, muitas vezes, para não ganhar nem um sorriso. Ó Senhor Jesus. Por isso eu estou mostrando para nós, né, que quando Cristo veio, o relacionamento de Deus e o homem mudou. Até então, Deus ele era o Criador. Por isso que eu insisto, né, na questão de que a gente precisa invocar o nome do Senhor, né, ter um relacionamento pessoal íntimo com Deus. A gente não pode voltar atrás. Hoje muitas pessoas estão trazendo essa doutrina estranha e muitos têm aceitado isso. Ó Senhor Jesus, de que tem que voltar ali, que Deus é Criador, é o Messias, não tem nome e tal. Não, meu Deus tem um nome. Senhor Jesus. Né? E eu trato Ele como meu Senhor, como Senhor e Salvador da minha vida. E também meu cabeça. A gente viu que a igreja é o organismo vivo do Senhor na terra. Senhor Jesus, a igreja é a expressão de Deus na terra. Então nós somos o corpo de Cristo. Eu preciso de um relacionamento íntimo com cabeça, eu preciso ser governado. E os irmãos têm mostrado para nós, né? Eu preciso também de uma visão governante. Por isso que antes da gente ver a respeito do labor de amor, a gente viu a respeito da iniquidade. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, a gente viu a respeito da vacina, que visa mostrar para nós que tem um motivo de Deus nos encabeçar, né, de Deus ter se tornado nosso Pai na pessoa de Cristo, porque Ele preparou, Ele demorou muito tempo para conseguir trazer o homem de volta para si. Então eu não posso, né, ser como outros que vão se distanciando de Deus, não tem uma visão completa. A gente viu que muitos discutem doutrina, desconsideram muitas coisas, não quer saber se Deus está falando. Ó Senhor, hoje existem muitas doutrinas também que falam que Deus não fala mais, Deus já deixou tudo escrito. Ó Senhor, não, Deus ainda fala ainda, Ele é a palavra. E Ele por meio da palavra quer se relacionar conosco, Senhor Jesus. Por isso Ele está mostrando para nós, né, que a gente precisa estar claro. O Senhor quer nos dar uma visão do reino, porque é uma visão governante, é uma visão completa. Muitos discutem doutrina porque um tem uma parte, outro tem outra parte, mas não percebe que se juntar as duas dá uma visão completa. A Bíblia ela não se contradiz, porque a gente precisa de entendimento espiritual. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Mas às vezes a gente quer que o espírito ouça a carne. A carne não aproveita para nada, mas a palavra que o Senhor tem nos dado são espírito e são vida. Então por isso que eu mostro para nós que a fé é a base. A base da onde a gente pode desenvolver algo. Né? Por isso que mostrou, é tanto um edifício, né, a base de um edifício, como a raiz de uma planta. Senhor Jesus, tudo isso é para desenvolver. Então a gente precisa perceber, né, que o Senhor está nos chamando. Hoje muitos cristãos estão só preocupados que um dia Jesus vai voltar, eu vou para o céu, e muitos nem se preocupam, né? Já acham que já está tudo garantido. O Senhor mostra para nós, não, se preocupa com o céu, não se preocupa lá com a vinda de Cristo, não, se preocupa em viver hoje. Deus tem muita coisa para fazer nessa terra, e Ele conta com cada um de nós, porque nós somos o seu corpo, nós somos a sua expressão. Se Deus não nos usar, não adianta saber de doutrina de final de mundo, do final dos tempos. Não adianta ter toda essa palavra escatológica, né? Esse estudo, né, sobre o final dos tempos e tal. Tudo isso foi mostrado para nós para eu perceber, olha, eu tenho que viver isso aqui hoje. Depois é depois não adianta. Então o Senhor está nos chamando para viver isso hoje. Viver com o pé no chão. Por isso mostrou, primeiro existe a obra da fé. A obra ela quer operar. Senhor Jesus, Deus tem uma obra a ser realizada. Não é a minha, não é a sua. É a obra de Deus. E eu preciso focar nisso. Precisa ser feito do jeito dele, né? E para isso, né, ele mostrou que depois da obra de fé, você tem que dar mais um passo, o labor de amor, né? Esse amor é para expressar a vida de Deus, o que a fé está operando na sua vida.
Por isso que mostrou, para Deus poder realizar aquilo que ele quis, né? Levar lá para os Tessalonicenses essa experiência forte, vitoriosa, ele precisou de referência. E essa referência foram os apóstolos. E hoje também Deus está precisando de referência, por isso a gente precisa ter o pé no chão. O labor de amor faz com que a gente coloque o nosso pé no chão. Porque aí não é hora de viver teoria, é hora de colocar tudo em prática, aquilo que Deus deseja. Por isso a gente precisa buscar a aprovação de Deus. Não é um labor de amor, é um amor da boca para fora. Mas é realmente ir diante do Senhor. Mas como ele mostrou, o Senhor salvou nosso espírito, foi regenerado, mas ainda tem meu velho homem, minha velha maneira, minha velha mente, meu velho jeito de pensar. Tem coisas que eu acho que eu sei melhor do que Deus. Ó Senhor Jesus, né? Tem ainda pensamento vão, impuro, individualista, amo mais a mim mesmo do que o próximo. Por isso que tu falou, tem um longo trabalho. Ó Senhor Jesus, tem um longo trabalho de amor para ser realizado. Isso vai trazer aborrecimento e fadiga. Ó Senhor Jesus, aborrecimento porque a gente precisa realmente, olha, persistir, e de novo, e de novo, e de novo. E isso é uma escolha diária. Todos os dias você tem que perceber o trabalhar de Deus. Por isso que ele mostrou essa frase que é rica demais. A igreja, que é o organismo vivo do Senhor na terra. Por isso que ele fala que os Tessalonicenses tiveram, né, se renderam a um Deus vivo e verdadeiro. E eu insisto novamente, todos os cristãos têm um Deus verdadeiro. Todo mundo conhece, sabe quem é Deus, é o único Deus e tal, tem a palavra, tem a Bíblia. Mas poucos têm um relacionamento vivo com Deus. E precisa ter um relacionamento vivo. Deus ele não está lá longe, não é um Deus teórico, que tem que ficar vendo um monte de teoria, isso e aquilo. Não, a Bíblia é muito prática, a Bíblia aprende a se relacionar com o Senhor. Ó Senhor Jesus. Por isso ele está mostrando para a nossa realidade. Para que a igreja seja edificada, é necessário que tenhamos modelos. Esses modelos são as pessoas, são os irmãos que foram encarregados para ser referência. Senhor, hoje a gente tem muita referência de coisa ruim, mas a gente também tem referência de coisa boa. Não posso usar as coisas ruins como desculpa. Muitos cristãos estão se apoiando nisso para viver um viver egoísta, individualista, apoiado nas coisas dessa terra. Não, meu pai é rico e eu vou viver aí usufruindo que meu pai tem. Não, a gente abre mão de tudo isso para fazer a vontade de Deus, para ver aquilo que realmente importa para o Senhor. Ó Senhor Jesus, é isso que o Senhor está mostrando para nós. Produzir aquilo que Deus quer, para não ser refém das coisas desse mundo. Ó Senhor Jesus, Deus tem um desenvolvimento na nossa vida para realizar, Senhor Jesus, para poder trabalhar aquilo que Ele precisa. Para isso Ele precisa realmente nos tornar um. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, para isso Ele precisa nos edificar juntos, precisa nos transformar. Ó Senhor Jesus, Ele tem que nos unir, tirar o velho homem e nos revestir do novo homem, segundo Cristo. Ó Senhor Jesus, aí sim, conforme você é transformado, né? Aí a gente vai tocar que o poder de Deus não é milagres exteriores, é transformação interior. Primeiro vem a vida, depois o poder. E aí o Senhor ele quer fazer de nós o quê? Modelo. A gente não vai cobrar dos outros, a gente vai viver. E esse viver que vai constranger. Ó Senhor Jesus, nós estamos aqui, não é para usufruir das coisas desse mundo, para receber reconhecimento, Senhor, mas para trabalhar. Né? O que a gente ganha com isso? Senhor Jesus, a gente ganha o principal, que é o reconhecimento do Senhor, a aprovação de Deus. A gente viu aqui, né, em 2 Tessalonicenses, que ele mostra que olha, a gente nunca veio com linguagem de bajulação, a gente veio aqui anunciando com muita ousadia, confiando em Deus, Senhor Jesus. E Deus nos aprovou a tal ponto de nos confiar o Evangelho. Ó Senhor Jesus, é isso que a gente tem que viver, sendo aprovado por Deus. Hoje muitos querem participar de coisas grandes, ir para um lugar grande, para receber grandes cachês. Senhor Jesus, esse não é o nosso caminho. Nosso caminho é buscar a aprovação de Deus. Ó Senhor Jesus, aquilo que a gente tem para receber tem um eterno peso de glória. Como a gente já viu, né? A gente não vai focar naquilo que é visível, mas naquilo que é invisível. Porque o que é visível é temporal, é efêmero, logo passa. Mas aquilo que é invisível, isso é eterno. E é isso que a gente está procurando. Aquilo que é eterno, aquilo que tem um eterno peso de glória. A nossa glória não é a glória humana, é a glória do Senhor. Você me perguntou aqui, quantas pessoas sabem do labor de amor dos irmãos que estão à nossa frente? Para trazer para nós palavras, para dar direção. Eu sempre falo isso com os irmãos, graças ao Senhor, que nós temos irmãos que vão à nossa frente, que buscam diante do Senhor direção.
Se eu disser, olha, não aceito a direção dos apóstolos, não aceito a direção, então eu vou ter que ir diante de Deus para procurar a direção própria. Será que eu tenho amadurecimento para isso? Será que Deus pode me confiar o Evangelho? Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor por esses aqui, Deus preparou, né, para crescer em Cristo, ter um Cristo interior, né, grandioso, que pode se expressar para nós. Ó Senhor Jesus, né, esse Cristo dentro de nós, exibindo a glória de Deus, para que Deus possa cumprir a sua vontade. Esse tem que ser o nosso labor, como pai, como mãe, se afadigando para que Deus cumpra a sua vontade na nossa vida e na vida daqueles que Ele nos confiou. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.